Boa noite, bem-vindos ao nosso culto online nesse último domingo do mês. Coisa boa a gente poder estar aqui. Espera aí o pessoal entrar. Boa noite, igreja. Estou vendo aí a Júnia, o pastor Alberto, a Grace, o Carlos lá dos Estados Unidos, nosso irmão, Fátima, Sandra e alguns outros. Bom tê-los aqui conosco. Hoje nós não pudemos fazer o nosso culto presencial, a nossa igreja está ali em obras, né? Então, se os pais que têm crianças levassem lá, nunca mais vocês iam voltar na igreja. Então a gente está aqui mais uma vez juntos, mas para dar continuidade àquilo que o Senhor tem feito, né? O pessoal está chegando aí. Boa noite para vocês, muito bem-vindos. Que bom estarmos aqui nesse tempo para a gente continuar caminhando nas verdades que Deus nos tem dado, na sua palavra, e é muito bom de fato a gente separar esse tempo no nosso domingo para prestarmos culto ao Senhor, né? Enquanto o pessoal está chegando aí, damos boas-vindas a todos, né? Obrigados por estarem conosco, aos membros da nossa igreja. Se Deus quiser, domingo que vem a gente retorna para o nosso presencial em novo horário, né? Vamos nos reunir na parte da manhã, vamos começar com um café coletivo, cada um compartilhando alguma coisa sua, e ali na comunhão nós entendemos que o Senhor ordena a sua bênção. E aleluia por tudo isso. Bem, pessoal, então, boa noite mais uma vez geral a todos que chegaram. É para nós, então, aqui da FARE, motivo de grande alegria tê-los conosco. Nós estamos, nesse mês, trabalhando sobre a fé que faz o impossível. A gente viu no Velho Testamento, primeiro domingo do mês, a palavra que Deus havia dado para os pais: ensina a criança e ensina ela em todo o tempo. Então, inculca, coloca na cabeça dela quando ela acordar, quando estiverem no almoço, quando vocês estiverem no trabalho, em todo lugar. Depois nós vimos Jesus com seus milagres suprindo todas as áreas da necessidade humana. Todo tipo de milagre Jesus fez. Ele trouxe provisão para aquelas pessoas que não tinham o que comer, quando ele multiplica pães e peixes. Nós vimos Jesus restaurando a vida pessoas, quando pessoas haviam morrido. Jesus então fez isso. Ele curando cego, curando pessoas que nasceram com problemas, e das mais variadas formas, e a gente vê então todas essas coisas. No domingo passado nós tivemos a grata alegria, aqueles que puderam estar no culto ou assistiram, viram o que Deus tem feito hoje. Irmãos, nós fizemos uma coletânea de milagres que Deus fez no nosso meio. Isso para nós é algo sobrenatural, vendo ali cada irmão podendo testemunhar: Deus está atuando hoje, Deus está falando no nosso coração, Deus está ministrando a cada um de nós. E que coisa boa é nós de fato podermos vermos e entendermos toda a amplitude da glória, do favor e da bênção de Deus atuando nas nossas vidas, no nosso dia a dia. E hoje o nosso tema é crescendo em fé. Eu quero te desafiar a que você tenha uma fé crescente. A fé, ela não é estática, e aí nós somos então desafiados a caminharmos cada vez mais, crescendo no entendimento daquilo que Deus tem para nós. Que coisa boa é quando nós entendemos esse princípio, quando nós recebemos da parte de Deus uma instrução, quando nós caminhamos e a gente diz que esse ano foi melhor do que o ano passado, e o ano que vem será melhor do que esse, porque nós estamos crescendo com graça, com bênção, com favor do Senhor. Então eu queria convidá-los a ler comigo hoje. O texto nosso é 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso de número 3. Algumas instruções que Paulo havia passado para a sua igreja, eu quero colocar sobre o tema de hoje: crescendo em fé,
qual é a importância de nós mantermos a nossa fé viva e, sobretudo, crescente, acrescentando a ela coisas que são fundamentais para a nossa caminhada. Então, 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 3 em diante, o texto diz assim, olha, seu divino poder nos deu todas as coisas de que nós necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e para a sua virtude. Por intermédio destas, ele nos deu as grandiosas e preciosas promessas, para que por elas se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. Irmãos, a Bíblia por si só, versículos como esse que nós lemos, eles são suficientes para trazerem para cada um de nós entendimento e sabedoria. Esse texto de Pedro, ele nos coloca em uma posição para entendermos a obra de Jesus em nosso favor. O texto diz que Deus nos deu todas as coisas para que a gente possa viver uma vida plena, uma vida abundante por meio de Jesus Cristo. E aí, no verso de número 4, Pedro diz aqui que o Senhor nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que nos tornemos participantes da natureza divina e para que a gente possa fugir da corrupção. O texto termina dizendo que a gente jamais tropeçará. Eu digo que Deus fez um complô para todos nós darmos certos e sermos vencedores em todas essas coisas. Minha pergunta para nós é exatamente essa: como de fato Deus nos ama tanto e nos coloca nessa caminhada para que a gente possa desfrutar de todo o querer e de todo o favor dele. Mas para que isso aconteça, é necessário que a nossa fé seja uma fé crescente. A gente precisa entender a fé como se fosse algo que foi plantado em um jardim. Então, é como se um jardineiro, ele prepara a terra para que as suas plantas ali tenham um crescimento saudável. Então ele também faz toda a preparação do solo, faz a correção do solo e outras coisas mais. O que Deus está dizendo para nós, Fire, nesse dia, nesse ano de 2024, no ano do sobrenatural, em que o Senhor fará maravilhas no meio de nós, é que nós precisamos também preparar o solo do nosso coração para um crescimento espiritual pleno e, sobretudo, algo vibrante. A vida com Deus é assim: enquanto colhemos os testemunhos e os vimos, isso enche a nossa vida. Você precisa entender que o desenvolvimento da fé não é um evento instantâneo, mas é um processo contínuo que requer de cada um de nós diligência e compromisso. Por isso, nós somos chamados a deixarmos então terreno do nosso coração em todo o tempo preparado e colocarmos sementes de fé, não de incredulidade, não de dúvida, mas pelo contrário, a palavra da fé, da esperança, porque isso então cresce e nós colheremos os frutos desse manifestar de Deus na nossa vida. Eu queria hoje caminhar um pouquinho com vocês no texto que nós vimos de 2 Pedro capítulo 1, a partir do verso de número 3, sobre essas coisas que precisam ser acrescentadas à nossa fé. O verso de número 5, de 2 Pedro capítulo 1, o verso de número 5 diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Então, como nós vimos, a fé é algo que precisa ser nutrido, ser mantida, ser revista. As promessas de Deus, elas precisam sempre ser trazidas à memória. É como se cada vez que a gente pensasse na promessa de Deus, nós adubássemos a terra do nosso coração e nós entendêssemos então que aquilo que nós estamos plantando, o Espírito de Deus está cuidando e está trazendo crescimento para que se torne realidade na nossa fé. E como é que nós podemos de fato entender esse princípio da fé? Eu queria começar lendo com vocês Romanos capítulo 10, o verso de número 17.
Esse é um texto fundamental para todos nós. Romanos, capítulo 10, o verso de número 17, o texto diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A primeira coisa para a gente manter uma fé viva no nosso coração é entender que a nossa fé, ela vem cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, a palavra de Cristo mais exata, os princípios que Jesus nos deixou aqui da nova aliança. Então as pessoas perguntam: puxa vida, eu queria ter fé. A primeira coisa que a gente precisa entender, o primeiro fundamento da fé, é que a fé é baseada na mensagem, na palavra de Cristo. Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Isso então nos coloca nessa posição de entendermos que a nossa fé, embora Deus dê uma medida para todos nós, ela precisa ser acrescentada, ela precisa ser relembrada, ela precisa ser trabalhada para que isso cresça na nossa vida. Muitas vezes nós nos alimentamos de tantas coisas, mas não alimentamos a nossa fé, não a mantemos viva. Talvez as promessas de Deus caírem no esquecimento. É interessante que quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala: olha, lembra daquilo que aconteceu da minha imposição de mãos. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar agora a lembrar de cada promessa, de cada testemunho que você viu, de cada vivência que você teve, porque isso alimenta a nossa fé, nos coloca de pé e nos faz caminhar, progredir, avançar e não regredir. Deus tem algo extraordinário para nós nesse ano. Nós queremos, de fato, viver intensa e plenamente a vida de Deus. Quantos milagres, quantas coisas o Senhor quer fazer no nosso meio, mas para isso nós precisamos entender que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A primeira coisa que eu queria deixar aqui clara e evidente para nós é essa necessidade de um contato diário com a palavra, meditação nela. Lembrando aqui o que Deus havia dito para Josué: Moisés acaba de morrer, Deus levanta Josué para liderar aquela nação toda. Josué tem que atravessar o Rio Jordão, tem as muralhas de Jericó como primeiro desafio, mas ele faz o povo herdar a terra. E em Josué 1:8, palavras que nós conhecemos bem, Deus diz assim para ele: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu sei que nós temos hoje uma indústria muito grande de entretenimento que muitas vezes rouba o nosso foco. Não tem problema em você assistir uma série, um documentário, um filme, alguma coisa que você possa descansar e fazer abstrair do trabalho do dia a dia, mas nunca abra mão de meditar em Deus, em sua palavra, que seja ela a primeira porção do seu dia, ou seja ela também a última coisa à noite, na hora de dormir, uma palavra, um trecho da Bíblia, algo no qual você pode meditar. A fé é trabalhada. Então, como é que a nossa fé cresce? Primeira coisa, ouvindo a mensagem de Deus, a palavra, porque ela é poderosa para nos fazer crescer na fé. Ainda em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 16 e 17, Paulo diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensino, repreensão, correção e educação na justiça. Olha só, como é que a nossa fé então pode se manter viva, vibrante, como que o nosso coração pode receber uma semente de fé e a gente pode fazer com que isso cresça e se transforme em uma árvore frondosa e produza frutos, e a gente venha colher frutos da nossa fé, exatamente meditando nas Escrituras. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus colocou uma série de ferramentas no nosso alcance, diante de nós, para que a gente possa experimentar esse poder sobrenatural do Senhor vindo sobre nós. Por isso, tudo aquilo que nós lemos, a fé precisa ser nutrida, a fé precisa ser em todo o tempo lembrada, vivida, revivida. E hoje, então, eu entendo que Deus fala para a gente isso. As promessas que Ele nos deu, nós agora como igreja temos um alvo, queremos construir a nossa própria casa, queremos edificar o prédio onde será a sede, onde nós entendemos que milhares serão treinados, capacitados, serão enviados para o campo. Nós estamos nesse intuito nosso e mantemos a nossa fé. Quem nos chama é o Senhor, o recurso vem dele, as dádivas vêm do Senhor. Então a gente mantém a nossa fé todas as vezes que nós lembramos e que nós fazemos essa declaração. Então, primeira coisa, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Medite
medita, porque a Bíblia vai te tornar alguém capaz para que você seja bem-sucedido, para que você seja habilitado para toda boa obra, porque ela tem tudo aquilo que nós precisamos. A fé vem por ouvir a palavra de Cristo. Guarde isso no seu coração. E da mesma forma que vem a fé pelo ouvir, a fé também vem por aquilo que nós declaramos através das nossas orações. Na oração, a gente não deve fazer um monte de declarações de incredulidade. Sabia que eu não ia conseguir, sabia que Deus não ia me dar. Esse é o grande desafio que nós temos para o nosso dia a dia. Por isso, quando a gente ora para Deus, a gente fala com o Senhor, e a gente começa a declarar as coisas grandes que a gente tem. As pessoas, às vezes, que se nos veem, passar por alguma coisa assim, vão achar que a gente é louco, que a gente tem mania de grandeza, mas a fé nos chama a viver fora do natural. Por isso que a gente precisa meditar nisso e ter a vida da fé. A Bíblia diz que o justo, ou seja, aquele que foi justificado por Jesus, seus pecados estão perdoados, não deve mais nada para Deus, não está debaixo da ira de Deus, mas vive completamente cercado pelo seu amor e pela sua graça. Esse é o justo vive pela fé, e a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e ela se concretiza com a oração que a gente faz. Por isso, quando a gente orar, Jesus diz em Mateus 6,6, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai. Sabe, existe um momento de comunhão e intimidade entre nós e Deus. Nós colocamos os nossos sonhos grandes, impossíveis aos nossos olhos, mas continuamos mantendo a fé no Senhor. E aí a Bíblia diz que o nosso Pai nos recompensará por aquilo que a gente está fazendo. Paulo também diz aos Filipenses para que a gente não ande ansioso por coisa alguma, mas que em tudo sejam conhecidas diante de Deus as nossas orações e súplicas, com ações de graça diante daquilo que a gente apresenta diante de Deus. E a Bíblia diz que a paz de Deus guardará todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, todos os nossos pensamentos. O melhor remédio que a gente encontra para a ansiedade é esse, de descansar no Senhor. Então, a primeira coisa no que eu queria ver com você hoje, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós ouvimos a fé, nós mantemos a nossa fé viva, nós nutrimos a fé e nós colocamos então a nossa oração, a declaração de fé daquilo que nós queremos que aconteça, e assim então nossa fé pode crescer. A segunda coisa que a gente precisa entender é que quando nós estamos caminhando na fé, a fé é uma palavra que Deus nos dá e nós caminhamos nessa orientação. Nós precisamos então cultivar uma vida de submissão à palavra, porque se a palavra produz fé, se a palavra nos instiga a caminharmos e a vencermos, é esse o caminho que nós devemos de fato caminhar por ele. Por isso que Tiago diz, capítulo 1, verso de número 22, para que a gente seja praticante da palavra e não somente ouvinte, porque se não formos praticantes, nós enganamos-nos a nós mesmos. Então, a segunda coisa que a gente precisa entender para que a gente tenha uma fé viva, genuína, vibrante, crescente, que vai produzir frutos na nossa vida, que nós colheremos como testemunho de cremos em Deus, cremos em sua palavra, que a gente precisa praticá-la. Eu sei que muitas vezes a prática é desafiadora para a gente. Muitas vezes a gente diz que a gente crê em Deus para todas as coisas, mas mesmo crendo em Deus, eu não tenho liberdade de deixar o meu filho ir na padaria comprar alguma coisa porque algo pode acontecer com ele. Eu creio em Deus, mas eu não viajo porque eu tenho medo que na estrada alguma coisa aconteça. Eu creio que Deus pode suprir a minha vida, mas eu retenho o máximo de coisas que eu tenho porque eu acho que eu posso perder o meu emprego, eu posso faltar, então eu não contribuo, não compartilho. Então, às vezes, a gente é confrontado a obedecer a palavra de Deus e sair desse lugar de segurança que a gente tem, como se nós fôssemos provedores da nossa própria vida. Só o fato de nós estarmos aqui nesse culto online hoje, compartilhando a palavra, é porque Deus ainda tem um propósito na nossa vida, porque se não fosse assim, nós já teríamos partido. Então, nós não temos o domínio de absolutamente nada, mas nós podemos ter uma fé crescente e vibrante, crendo e obedecendo em Deus, dando passos de fé. O que é que está retendo a sua caminhada? O que é que te retém ainda nesse lugar que você não teve uma fé vívida? Nós estamos aprendendo que quando a gente coloca o pé sobre as águas abrirão. Mas muitas vezes nós queremos que as águas se abram primeiro para a gente poder chegar até lá, e a gente sabe que as coisas não acontecem assim. No âmbito sobrenatural, o maior desafio nosso é não simplesmente proclamar alguma coisa, mas é vivê-la.
E eu entendo, irmãos, que Deus tem nos levado para esse tempo de uma vivência maior, de vivermos plenamente tudo quanto Deus tem para a nossa vida. E aí então a gente vai crescendo, a gente vai caminhando, a gente vai desenvolvendo a nossa fé, mantendo viva, que o nosso coração seja sempre essa terra adubada. Lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Você pode falar assim, bom, talvez Deus não falou nada diretamente comigo, mas então se aproprie das promessas do Evangelho. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quando o medo vier te confrontar e te paralisar, você sai mesmo com medo. Eu vou passar por um exame, vou enfrentar uma cirurgia, vou enfrentar uma viagem, vou enfrentar algo desconhecido. Vá declarando essa promessa para aumentar a fé no seu coração. O Senhor falou que estaria comigo todos os dias da minha vida. Senhor, obrigado porque Jesus está segurando a minha mão. Pai, obrigado porque eu tenho essa convicção. Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor nunca vai me abandonar, nunca vai me deixar. Obrigado, Pai. E aí a gente começa a fazer disso uma experiência real de vida, de uma caminhada plena e abundante, vivendo e desfrutando tudo aquilo que Deus tem para nós. E a terceira coisa para a gente ter uma fé crescente e vibrante é o grande desafio que nós temos para os dias de hoje, que é a questão da comunhão e do relacionamento. Irmãos, olha, embora a gente tenha essa ferramenta aqui, e hoje ela está sendo usada excepcionalmente, mas nós temos que andar com as pessoas que testemunham da mesma fé, os nossos irmãos em Cristo. A comunhão é fundamental para isso. Haja vista que nós vimos a necessidade de até mudarmos o nosso culto de horário para isso. Queremos passar tempo com os irmãos, conhecer as histórias. Nós vimos os testemunhos, o que Deus tem feito, quanta graça, aquilo que Deus está dando, a superação do dia a dia, e às vezes a gente não tem tempo para parar e compartilhar com isso. Em Hebreus, capítulo 10, os versos 24 e 25, a Bíblia diz o seguinte para a gente: e consideremos-nos uns aos outros para nos incentivar ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, conforme o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A gente precisa entender, então, que isso é uma palavra de Deus. Por que a gente deve se reunir? Para a gente se encorajar mutuamente. Nós temos os encontros de homens online, de mulheres online, temos o essencial dos nossos grupos pequenos. Graças a Deus, a nossa igreja ela está bem assistida nesse aspecto, mas é fundamental o fato de estarmos juntos, a comunhão, porque ali ordena o Senhor a bênção. A igreja, ela não é formada por uma pessoa. Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos, eu estarei presente no meio de vocês. Então, um membro de um corpo não é o corpo, é parte do corpo. A igreja precisa disso, então, para a nossa fé crescer, precisamos compartilhar essas realidades. Precisamos dividir as coisas que estão acontecendo e vermos realmente a sua graça nos levando a irmos além. Através, então, do relacionamento com os irmãos, nós somos fortalecidos, encorajados e desafiados cada vez mais a viver em nossa fé. Nós temos testemunhos de todas as espécies. O culto de domingo passado, para mim, irmãos, eu confesso que foi um marco. Se você não viu, ele está aqui no Instagram, você que me assiste, porque é Deus atuando nos dias de hoje. Quantos testemunhos, quantas coisas, sabe? Desde livramento, Deus restaurando, protegendo, guardando a vida das pessoas, irmãos que mudaram de cidade em busca de lugares melhores, pessoas sendo curadas de dores e enfermidades, pessoas aprendendo a confiar em Deus, saindo do lugar da ofensa, pessoas dando passo de fé, respostas na justiça vindo de uma forma rápida. Quantas coisas nós podemos parar. Se fosse para a gente dar testemunho aqui, talvez cada irmão ficaria aqui, talvez falando 2, 3, 4 horas. Isso demoraria mais de uma semana para a gente conseguir falar sobre tudo aquilo que Deus tem. Então, a primeira coisa é, de fato, mantermos um relacionamento diário com a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa, aquilo que a gente ouve da parte de Deus, a gente precisa praticar. A obediência à sua palavra. Não queremos nos enganar a nós mesmos. E a terceira coisa que a gente vê aqui é exatamente a questão de estarmos juntos. O texto de Hebreus 10, 24 diz: não deixemos de nos reunir como igreja, conforme é o costume de alguns, porque aí então a nossa fé de fato vai caminhar, ela vai ir além e nós vamos ver então as coisas que Deus tem para a nossa vida e vamos desfrutar do seu amor, da sua graça de uma forma plena, sobrenatural e abundante. Sempre que a gente pratica essas disciplinas espirituais,
a comunhão, obediência, leitura e oração, a gente vê que são princípios em que a nossa fé é fortalecida, o nosso relacionamento com Deus se aprofunda e nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus. Irmãos, tem uma coisa da parte de Deus que é grandiosa para fazer com que a gente de fato possa viver a plenitude de tudo aquilo que Ele tem para nós. Lembre-se que nós somos, a fé é como uma árvore plantada nos nossos corações. Então imagine uma árvore majestosa, frondosa, imagine um solo fértil crescendo forte durante o tempo. Sabe, essa árvore ela requer cuidado, nutrição e tempo. Assim também será a fé como uma árvore crescendo na nossa vida, sabe? Que a gente possa ver os frutos sendo produzidos e desfrutar muito mais de tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu queria destacar algumas coisas no texto inicial que nós lemos. Se alguém vai acompanhar comigo, aí abra sua Bíblia em 2 Pedro, capítulo 1, o verso de número 5. 2 Pedro, capítulo 1, o verso de número 5. Queria destacar algumas coisas que Pedro nos ensina, nos instiga para que a gente possa viver aqui. Primeira delas, então, verso de número 5 diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé virtude, à virtude conhecimento, ao conhecimento domínio próprio, ao domínio próprio perseverança, a perseverança piedade, a piedade a fraternidade o amor, porque se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus, sejam inoperantes e improdutivos. Queria destacar algumas coisas aqui para a nossa meditação. Primeira, no verso número 5, o texto diz assim: por isso mesmo, empenhem-se. O texto começa dizendo que é necessário, para que a nossa fé continue viva e atuante, tem que ter empenho da nossa vida. Às vezes as pessoas acham que de uma forma miraculosa você vai acordar assim de um dia para a noite, vivendo grandes aventuras e experiências com o Senhor. Olha, se a gente não der o primeiro passo de fé, primeiro crendo em Jesus como Senhor e Salvador, aceitando aquilo que a Bíblia diz a nosso respeito, vivendo como filhos, que é o grande desafio que todos nós enfrentamos, porque as pessoas não se veem como filho, então a Bíblia diz que a gente tem que empenhar, porque tem dia que a gente acorda e que as coisas não estão legais, tem dia que a gente acorda achando que Deus não está nos ouvindo, que a gente não é um filho como a gente pensa que é, as coisas começam a dar erradas, a gente começa a ficar frustrado. Por isso que a Bíblia diz: empenhe-se, porque quando está tudo indo bem, os milagres estão acontecendo um atrás do outro, a gente, beleza, vamos lá, mas quando alguma coisa acontece, eu quero te encorajar, então, faça isso que a Bíblia diz, empenhe-se. Olha o que o texto diz, olha, empenhe-se para acrescentar a sua fé. Olha, o texto de hoje é desafiante para a gente, sabe? Empenhe-se para acrescentar a sua fé. A sua fé é uma árvore que precisa ser nutrida. E eu entendo que o Espírito de Deus está dizendo para a gente hoje que muitas vezes nós não estamos nutrindo a fé. A gente nutre a incredulidade, nutre uma série de outras palavras, fica contemplando as coisas, comparação, etc. e deixa de fazer aquilo que é essencial. A nossa fé precisa ser nutrida. Então o texto diz: empenhe-se. A gente precisa entender que a vida cristã não é algo automático. Somente o desenvolvimento e a resistência diária contra as investidas do diabo vão nos conferir as vitórias que são necessárias para a nossa vida. Então, primeira coisa, empenhe-se. Olha, não pare. Tem dia que não é bom, tem dia que é o dia mau, como dizem as Escrituras, mas nesse dia é necessário que você se empenhe tanto quanto no dia bom. Se as coisas estão caminhando, chegou o tempo, abriu uma porta de Deus para a sua vida, as coisas estão fluindo numa velocidade, louve o Senhor. Mas se as coisas ainda estão paradas, você não está contemplando e vendo aquilo que você gostaria, continue no mesmo ritmo, se empenhando. A palavra do Senhor para nós é essa: se empenhe para que essas coisas continuem acontecendo. Ainda no verso de número 5, o texto diz assim: para acrescentar a sua fé. Eu não sei se você já tinha visto um texto como esse, mas a nossa fé precisa de alguma coisa para nutri-la, né, dos nutrientes essenciais para que ela se desenvolva. O texto continua: para acrescentar a sua fé, virtude.
É interessante que a virtude que diz aqui no texto de Pedro, ela fala para a gente sobre valores espirituais e não terrenos. Nós precisamos então de nutrir a fé. A fé consiste em olharmos para o reino de Deus e a gente dedicar ao mesmo e rejeitar todos os valores humanos e terrenos. Qual que é o desafio? O que nós temos aprendido esse ano? É que muitas vezes nós temos um olhar humano e natural. Nós somos seres espirituais, o que determina a nossa vida não são as coisas naturais, não é o governo, não é aquilo que o governo diz, nós não caminhamos por essa lógica. Por isso, o que o texto está dizendo, acrescente a sua fé virtude, ou seja, coloque valores espirituais, pense sempre em coisas do alto, busque as coisas do alto e coloque-as no dia a dia da sua vida, não fique paralisado, vendo aquilo que é humano, terreno e natural. Esse é o nosso maior desafio. A nossa fé precisa ser alimentada então com a virtude espiritual, com os princípios do reino de Deus, entendendo que Deus é poderoso para fazer. Jesus diz que para Deus nada é impossível. Isso então é uma virtude que nós devemos acrescentar à nossa fé. Eu vou fazer algo extraordinário, vou conseguir algo sobrenatural, viajarei para lugares onde eu não havia pensado, meu trabalho crescerá abundantemente, abrirei a minha empresa, terei negócios com pessoas, sabe? É isso que a gente precisa entender. O texto está dizendo que a nossa fé precisa de virtudes como essa, trazermos princípios de óticas espirituais para a nossa vida. Mas o texto continua dizendo, olha, você precisa acrescentar à sua fé a virtude. A virtude é tudo isso que eu tenho dito para vocês, princípios espirituais e não terrenos. A palavra virtude pode ser traduzida por excelência moral, ou seja, o Espírito de Deus cria em nós a imagem de Cristo, sabe? E isso aí a gente precisa manter com diligência, os princípios que Cristo nos tem dado. Mas o texto continua, olha, a virtude você acrescente o conhecimento. E é interessante que o conhecimento não é apenas intelectual. O conhecimento que o texto está dizendo aqui, que Pedro está dizendo para nós, ele consiste de experiências espirituais dadas pelo Espírito Santo na nossa vida diária. É o que a gente tem feito. Talvez, irmãos, o que o texto está dizendo para a gente é que a gente está no caminho. Talvez a gente não consiga enxergar isso de uma forma muito clara, mas o conhecimento de coisas extraordinárias que Deus tem feito. Deus abrindo porta, Deus promovendo, Deus fazendo sobrenatural. Olha que coisa interessante. Então a gente precisa acrescentar a nossa fé e persistir. A primeira coisa, o que a gente viu é a virtude. Virtude é exatamente uma excelência de coisas espirituais não naturais. Depois, conhecimento. O conhecimento fala também, são as experiências espirituais que o Espírito de Deus nos dá, os livramentos, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, sabe? As dicas e direções que Deus nos dá em todo o tempo para a gente viver o extraordinário. O texto está falando para a gente, então, de tudo isso de bom que Deus tem feito por nós. O texto ainda continua, no verso de número 6, diz assim, ao conhecimento é necessário acrescentar o domínio próprio. E domínio próprio é autocontrole, é aquilo que dá o sentido do poder íntimo que o Espírito de Deus trabalha na nossa vida. Nós precisamos saber nos controlar, nos dominar, direcionar a nossa vida, porque o dia que a tristeza falar para a gente, olha, você não vale nada, você é um erro e tudo mais, pelo contrário, a gente vem com o autoconhecimento e a gente entende, olha, minha alma você pode até estar abatida e fazendo pouco caso de si mesmo, mas eu sei quem eu sou filho amado de Deus, sou filha amada de Deus e estou aqui para viver aquilo que Deus tem. E não deixar com que um tipo de sentimento desse domine a nossa vida e venha confrontar a verdade daquilo que nós somos. Haja vista que essa é uma das armas que o diabo mais usa. Por isso, o diabo vem atacar a identidade de Jesus. Quando Jesus, então, vai ali no deserto para ser tentado, a primeira coisa que o diabo pergunta é se tu és o Filho de Deus. Se você lê o texto, Jesus tinha acabado de sair do batismo. O que é que a voz no batismo fala? Tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus acaba de ouvir que é o Filho amado. Qual é a primeira coisa que o diabo vai questionar? Se tu és filho. E ele não muda com a gente. Nós também somos filhos amados como Jesus é. A Bíblia fala que a gente está sentado do lado com Jesus. Somos co-herdeiros
herdeiros com Cristo Jesus, estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Então é isso, o domínio próprio é não deixar se abater por nenhuma circunstância da vida achando que não vai dar conta. Eu sei que tem dia que às vezes a gente precisa sentar e chorar porque nada fluiu, mas chorou, secou a lágrima, levanta e fala: Senhor, isso é uma questão da minha alma, eu sei que aquilo que o Senhor tem para mim é muito maior e é nessa direção que eu vou caminhar. Então faça isso, continue a sua caminhada perseverante, desfrutando de fato tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Continuando aqui, o texto continua dizendo: ao domínio próprio, a perseverança. Isso é algo que de fato a gente precisa ter, que a gente precisa manter. Perseverança. É interessante que a perseverança é uma palavrinha grega que é upomone. Literalmente significa ficar para trás. Como assim? Como que eu vou acrescentar ao domínio próprio a perseverança, sendo que a perseverança é ficar para trás? Exatamente, o sentido aqui, perseverança é esperar. Quando a Bíblia diz que ao domínio próprio nós devemos colocar a esperança, ou seja, nós devemos manter a mesma constância espiritual. O que acontece aqui é que nos dias de Paulo havia muitas novidades sendo pregadas e ensinadas. A pior de todas que eles enfrentaram foi o gnosticismo, porque o gnosticismo dizia assim: o meu espírito está salvo, então nada que eu fizer por meio do corpo vai atingir o meu espírito. Então eles ensinavam que os crentes podiam viver uma vida completamente desregrada, tirando esses conceitos que nós vimos aqui, exatamente como o conhecimento, que há uma virtude moral que Deus nos dá. Então eles diziam: peque o quanto quiser, porque o espírito de você está salvo, jamais será atingido. Então, quando Paulo fala para a gente colocar o domínio próprio, a perseverança, ele está querendo dizer: não adote qualquer doutrina que estão surgindo nos nossos dias. Nos dias de hoje nós vivemos também as mesmas coisas. O evangelho genuíno já não é pregado, porque as pessoas estão pregando aquilo que o homem quer para suprir a necessidade do homem. Então esqueceu-se o princípio do evangelho. O evangelho diz que quando Jesus ele fosse mostrado, fosse levantado na cruz, ele atrairia muitos a si. Mas a vivência de hoje é que Jesus não consegue atrair por si só. Então as pessoas têm que fazer um monte de coisas para poder atrair as pessoas. Desde a questão do prédio, como a pregação. Então mudou-se. O que é que o homem tem? Aí você agora coloca o homem no centro e tira Cristo. O homem no centro: eu preciso disso. Então vem aqui que nós vamos fazer a campanha. Eu preciso daquilo outro. Vamos fazer uma campanha para aquilo outro. E a gente deixa de pregar Cristo. Cristo deixou de ser suficiente há muito tempo. Porque ter Cristo não basta, eu tenho que ter Cristo, tem que ter também outra coisa. E as pessoas vão entrando por isso e elas vão então perdendo o rumo. Por isso que Paulo diz: ao domínio próprio, nós devemos acrescentar a perseverança. A perseverança é ficar na doutrina que os apóstolos estavam ensinando. Por isso que o fundamento do evangelho é baseado na doutrina dos apóstolos e dos profetas, ou seja, uma constância espiritual. Pedro estava dizendo: não caiam nos modismos de hoje. E eu digo para vocês a mesma coisa: para a nossa fé crescer, não caiam nos modismos, senão a gente vai se frustrar. Porque tem muita gente falando muita bobagem, prometendo coisas que Deus nunca disse que Ele nos daria. E as pessoas estão ficando frustradas, achando que o Evangelho não funciona, que o Evangelho não serve para elas, porque elas não estão vendo ou desfrutando aquilo que precisava acontecer. Cuidado com isso, vamos continuar na nossa caminhada. E o texto ainda continua dizendo: a perseverança nós precisamos acrescentar a piedade. A piedade é a reverência para com Deus. Pela piedade, o crente vive então de acordo com os padrões da vida cristã. Existe um código de conduta que as pessoas sabem que a gente não vai fazer. Então as pessoas não nos chamarão para algo ilícito. Isso é piedade. A nossa fé, então, precisa de todos esses elementos para que ela cresça e que, de fato, ela gere algo poderoso e sobrenatural na nossa vida. É vivermos de acordo com os princípios de Deus. Não dá para a gente viver hoje uma vida de fachada, que a gente apresenta uma coisa e vive outra. Hoje meu filho estava fazendo o devocional dele, trouxe um texto para mim, quando Jesus, falando sobre uma parábola,
convidou todas as pessoas para sua festa, aqueles convidados não quiseram ir, então foram chamadas pessoas de todos os lugares, mas estava alguém ali do lado que não tinha veste festiva, e essa pessoa então, ela não podia ficar ali, ele me perguntando, e eu falei, olha filho, uma das coisas são as pessoas que se dizem crente, parece que são crente, cheiram com crente, andam no meio de crente, mas nunca são, não tiveram experiência com Cristo, nunca tiveram oportunidade de se entregar, de se render, nunca deram a vida, nunca deram nada, retém tudo para si, só querem Cristo para ganhar, elas não contribuem, não sabem o que é o dízimo, a oferta, não sabem o que é uma contribuição de amor para a pessoa, não sabem o que é doar o seu tempo, não sabem o que é ser voluntário, não sabem o que é chegar para ajudar, seja numa filmagem, seja para ligar o som, seja para varrer uma igreja, alguma outra coisa. Então, é exatamente isso que o texto está querendo dizer. São pessoas que se dizem cristãs, mas não adotam os princípios bíblicos para a sua própria vida. A Bíblia está dizendo que a gente tem que tomar cuidado com isso. Continuando aqui, o verso de número 7 ainda diz, a piedade é a fraternidade. A fraternidade é o que a gente tem caminhado e tentado buscar aqui na nossa igreja. É viver em comunhão, amor de amigo, amor fraterno. São os irmãos da igreja. Então o fato de a gente poder parar, sentar, ter comunhão, gastar mais tempo juntos, isso é fundamental. Nós já vimos aqui que é essa questão da convivência. E aí o texto termina no verso de número 8 dizendo, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo. Olha, eu sempre falo com isso, né? Se você tiver com sua Bíblia aberta aí, 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 8. Olha o que o texto está dizendo para a gente. Se essas qualidades existirem e estiverem crescendo. O que eu disse é que a fé é exatamente isso. A fé é algo crescente na nossa vida que precisa ser nutrida, alimentada, precisa ser trazida à memória para a gente ver as coisas de Deus se manifestando no nosso meio. Então o texto está dizendo exatamente isso para a gente. Se a gente quer ter uma fé, lembra dos 3 pontos que nós vimos? Primeiro, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Depois, obediência. E a terceira coisa, a vida em comunhão para que isso tudo seja novamente fomentado, batido, aumentado, crescido e devolvido. A gente ajunta, é como uma massa, a gente sova, ela bate, contamos as experiências e ela vai crescendo, vai crescendo. Então é exatamente isso que o texto está dizendo para a gente. Se essas qualidades existirem, estiverem crescendo, olha o verso número 8, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ninguém quer ser inoperante, muito menos improdutivo. Por isso, nós somos chamados hoje a vivermos uma fé genuína, no âmbito sobrenatural. Eu quero te convocar para você alimentar a sua fé. Quando vier uma seta do inimigo dizendo um monte de coisa que eu já disse aqui, você deixa isso de lado e diga, eu sou o filho amado do Senhor, eu sou a filha amada por quem Cristo morreu e eu tenho a herança de Deus na minha vida. E continue sua marcha e continue adiante. No mundo que a gente está vivendo hoje, cheio de desafios e incertezas, é fácil se sentir desanimado e perdido. A gente sabe que tem muito mais coisa nos colocando para baixo do que para cima, né? No entanto, é nesse momento que a nossa fé, ela é não somente testada, mas que nós somos também fortalecidos. Vocês já aprenderam comigo lá na igreja, né? Quem nos promove são os nossos inimigos. Davi só foi um grande guerreiro porque apareceu um gigante na frente dele. E são os gigantes quem nos promovem. Assim, a nossa fé cresce. Então, ao ancorarmos a nossa vida na palavra de Deus e cultivarmos uma vida de oração, comunhão com Deus, nós teremos a capacidade, então, de enfrentar toda e qualquer adversidade com confiança e esperança. A coisa boa é essa, que à medida que a gente se compromete com essas práticas, nós estamos preparando o terreno do nosso coração para um crescimento sólido e duradouro na nossa fé. Vocês me viram também falando na igreja que a gente quer mudar a cultura na qual nós fomos inseridos.
Infelizmente, mesmo na igreja, nós a adotamos por um tempo, porque é algo massivo, né? Algo efeito manada que a gente diz era muito superior. Todo mundo dizendo que essas coisas não são para hoje, não são bem assim, mas nós estamos criando uma contracultura, estabelecendo a cultura do reino de Deus. Nós precisamos entender desses princípios e precisamos então crescer em tudo aquilo que Deus nos tem dado. Então, nós estamos trazendo uma contracultura para um crescimento sólido e duradouro da nossa fé. E que a nossa busca seja diligente em todo o tempo, a nossa vida de oração seja fervorosa, que a nossa obediência aos princípios de Deus possam ser fiéis e que isso então nos conduza a uma vida frutífera e uma fé cada vez mais profunda e mais transformadora, né? Que nós possamos ser como as árvores plantadas junto às correntes de água, cujas folhas nunca secam e que dão fruto no seu devido tempo para a glória de Deus, é o que diz o Salmo de número 1. Meus irmãos, que coisa boa e que desafio é nós podermos entrar nesse ambiente. Então, queria deixar aqui, se você não viu o culto da semana passada, a fé em ação nos dias de hoje, assista, gaste um tempinho, porque nós estamos colhendo os testemunhos do que Deus tem feito na nossa vida. E hoje o nosso texto é esse, um exemplo para um crescimento de fé real e vívido, diário, em todo o tempo. A nossa fé precisa ser nutrida, a nossa fé precisa ser sustentada, a nossa fé precisa de ser cultivada para que ela cresça cada vez mais, entendendo que tudo que Deus fez para o nosso bem. E que coisa boa é a gente poder então entender e ver todos esses princípios de Deus sendo estabelecidos na nossa vida. A gente vê essas coisas caminhando. Eu quero profetizar sobre a sua vida, dizendo que o ano de 2024 vai ser um ano do sobrenatural. Pegue a lição de hoje, nutra a sua fé em todo o tempo, não pare em qualquer momento, porque Deus, Ele vai fazer coisas extraordinárias no nosso meio e nós vamos ficar alegres e contentes, porque a nossa fé tem sido nutrida e crescida. A contracultura vem para a gente, a cultura do reino, contra tudo aquilo que é humano, terreno e natural. Que juntos a gente possa, de mãos dadas, continuar a nossa caminhada, vivendo plenamente tudo aquilo que Deus tem para nós. Quero de fato abençoar a sua vida. Sou grato, Senhor, pela igreja, por cada um que tem visto, ouvido, investido, contribuído, tem de fato acreditado nessas promessas, porque nós veremos como que Deus age. Eu queria orar por nós nessa hora, para a gente finalizar aqui a nossa reunião. Somos gratos ao Senhor por isso. Espero que domingo que vem, pela manhã, possamos nos ver ali no nosso culto e que, de fato, a gente tenha esse tempo de ouvir os testemunhos. Vamos orar? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por esse tempo que o Senhor nos tem preparado. Obrigado pela vida da igreja na qual nós fomos inseridos nela, nós fazemos parte, nós somos um corpo que juntos, reunidos, o Senhor ordena a bênção e a graça e o favor do Senhor. Nós temos colhido tantos testemunhos e hoje, mais uma vez, a Tua palavra nos orienta a acrescentarmos a nossa fé. A fé precisa ser acrescentada. Nós precisamos nutrir a nossa fé para que a nossa fé cresça, para que a nossa fé desenvolva, para que haja na nossa fé esse crescimento e que produza frutos que no ano do sobrenatural a gente colhe esses frutos em todo o tempo. Senhor, nós queremos ver filas na igreja para as pessoas darem testemunho do que a fé tem feito nas suas vidas. Então nós queremos adotar esse padrão, queremos de fato pegar a sua palavra e meditarmos nela, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Queremos, Senhor, obedecer aquilo que a tua palavra nos fala, porque é sempre o melhor. Queremos viver em comunhão com a tua igreja, jamais desagarrados, afastados, para nos tornarmos uma presa fácil para o inimigo, mas vivermos em todo o tempo tudo que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Pai, por tudo o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Continua se movendo dessa forma sobrenatural, dando a cada um de nós experiências, que o sobrenatural seja algo diário, corriqueiro na nossa vida, que a gente fique espantado de ver quando nós adotamos a cultura do reino, como que as coisas funcionam na nossa vida. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós queremos orar agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos, que coisa boa é
palavra viva e eficaz sendo atuante na nossa vida. Desejo a todos excelente semana, medite nessa palavra, o culto fica gravado aqui no Instagram, você pode voltar e revê-lo quantas vezes forem precisas, e a gente tem então todo o apoio da parte de Deus para crescermos e vivermos uma fé plena e genuína. Que Deus te abençoe, um grande abraço, excelente semana e até mais.